As passagens seguintes tratam de pontos particulares da doutrina. Deus tem um filho, dizem os cristãos. Longe dele esta blasfêmia. Tudo que está no céu e na terra lhe pertencem. Todos os seres obedecem à sua voz. Surata, capítulo 2, versículo 110. Ó vós que recebestes as Escrituras, não ultrapasseis os limites da fé, não digais de Deus senão a verdade. Jesus é filho de Maria, o enviado do Altíssimo e o seu Verbo. Ele o fez descer no seio de Maria. Ele é seu sopro. Crede em Deus e em seus apóstolos, mas não digais que há uma trindade em Deus. Ele é uno. Esta crença vos será mais segura. Longe de ter um filho, ele governa só o céu e a terra. Ele se basta a si mesmo. O Messias não corará por ser o servo de Deus, assim como os anjos que cercam o seu trono lhe obedecem. Surata, capítulo 4, versículo 169 a 170. Os que sustentam a trindade de Deus são blasfemos. Não há senão um só Deus. Se não mudarem de crença, um doloroso suplício será o prêmio de sua impiedade. Surata, capítulo 5, versículo 77. Os judeus dizem que Osaí é filho de Deus. Os cristãos dizem a mesma coisa do Messias. Falam como os infiéis que os precederam. O céu punirá suas blasfêmias. Eles chamam senhores aos seus pontífices, seus monges e o Messias, filho de Maria. Mas lhes é recomendado servir a um só Deus, não a outro. Anátema sobre os que eles associam ao seu culto. Surata, capítulo 9, versículo 30 e 31. Deus não tem filhos, não partilha o império com outro Deus. Se assim fosse, cada um deles quereria apropriar-se de sua criação e elevar-se acima de seu rival. Louvor ao Altíssimo, longe dele essas blasfêmias. Surata, capítulo 22, versículo 93. Declara, ó Maomé, o que o céu te revelou. A Assembleia, os gênios, tendo escutado a leitura do Alcorão, exclamou: eis uma doutrina maravilhosa, ela conduz à verdadeira fé e não damos uma igual a Deus. Glória à sua majestade suprema, Deus não tem esposa, ele não gerou. Surata, capítulo 72, versículo 1 a 4. Dizei, cremos em Deus, no livro que nos enviou, no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as 12 tribos. Cremos na doutrina de Moisés, de Jesus e de seus profetas. Não fazemos nenhuma diferença entre eles e somos muçulmanos. Surata, capítulo 2, versículo 130. Não há senão o Deus vivo e eterno. Ele te enviou o livro que encerra a verdade, para confirmar a verdade das Escrituras que o precederam. Antes dele, fez descer o Pentateuco e o Evangelho para servirem de guias aos homens. Enviou-o ao Corão dos céus. Os que negarem a doutrina divina só devem esperar suplícios. Deus é poderoso e a vingança está em suas mãos. Surata, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Aos que dizem: juramos a Deus não crer em nenhum outro profeta, a menos que a oferenda que ele apresenta seja confirmada pelo fogo do céu. Responde-lhes: tinhas profetas antes de mim. Eles operaram milagres, e aquele mesmo de que falais. Por que então manchastes as vossas mãos com o seu sangue, se dizeis a verdade? Se negam a tua missão, trataram do mesmo modo os apóstolos que te precederam, embora fossem dotados do dom dos milagres e tivessem trazido o livro que esclarece, o Evangelho, e o livro dos Salmos. Surata, capítulo 3, versículo 179 a 181. Nós te inspiramos, como inspiramos Noé, os profetas, Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, as tribos, Jesus, Jobe, Jonas, Arão e Salomão. Nós demos os salmos de Davi. Surata, capítulo 4, versículo 161. Em muitas outras passagens, Maomé fala no mesmo sentido e com o mesmo respeito dos profetas de Jesus e do Evangelho, mas é evidente que se equivocou quanto ao sentido ligado à Trindade e à qualidade de Filho de Deus, que toma ao pé da letra. Se esse mistério é incompreensível para tantos cristãos, e se entre estes suscitou tantos comentários e controvérsias, não é de admirar que Maomé não tenha compreendido. Nas três pessoas da Trindade, ele viu 3 deuses, e não um só em 3 pessoas distintas. No Filho de Deus, ele viu uma procriação. Ora,
A ideia que ele fazia do ser supremo era tão grande que a menor paridade entre Deus e um ser qualquer e a ideia de que pudesse partilhar o seu poder lhe parecia uma blasfêmia. Não se tendo Jesus jamais apresentado como Deus e não tendo falado da Trindade, esses dogmas lhe pareceram uma derrogação das próprias palavras do Cristo. Ele viu em Jesus e no Evangelho a confirmação do princípio da unidade de Deus, objetivo que ele mesmo perseguia. Eis porque os tinha em grande estima, ao passo que acusava os cristãos por se terem afastado deste ensinamento, fracionando Deus e deificando seu Messias. Por isso se diz enviado depois de Jesus para reconduzir os homens à unidade pura da divindade. Toda a parte dogmática do Alcorão repousa nesse princípio, que ele repete a cada passo. Tendo suas raízes no Antigo e no Novo Testamento, o islamismo é uma derivação deles. Pode-se considerá-lo como uma das numerosas seitas nascidas das dissidências que surgiram desde a origem do cristianismo, no que respeita à natureza do Cristo. Com a diferença que o islamismo, formado fora do cristianismo, sobreviveu à maioria dessas seitas e conta hoje 100 milhões de sectários. Maomé vinha combater com todo rigor, na sua própria nação, a crença em vários deuses, para aí restabelecer o culto abandonado do Deus único de Abraão e de Moisés. O anátema que lançou contra os infiéis e os ímpios tinha por objetivo, principalmente, a grosseira idolatria professada pelos de sua raça, mas, em contrapartida, também feria os cristãos. Tal a causa do desprezo dos muçulmanos por tudo quanto leva o nome de cristão, malgrado seu respeito por Jesus e pelo Evangelho. Esse desprezo se transformou em ódio sob a influência do fanatismo alimentado e superexcitado por seus sacerdotes. Digamos também que, por seu lado, os cristãos não estão isentos de censura, e que eles mesmos alimentaram este antagonismo por suas próprias agressões. Conquanto censurasse os cristãos, Maomé não tinha por eles sentimentos hostis, e no próprio Alcorão recomenda respeito para com eles, mas o fanatismo os englobou na proscrição geral dos idólatras e dos infiéis, cuja presença não deve macular os santuários do islamismo, razão porque a entrada nas mesquitas, em Meca e nos lugares santos lhes é interdita. E em nota ele diz: esta medida já foi liberalizada, pelo menos no Egito, onde qualquer cidadão pode visitar suas mesquitas sem ser molestado, desde que aí entre descalço e guarde atitude respeitosa. Deu-se o mesmo em relação aos judeus, e se Maomé os castigou rudemente em Medina, foi por se haverem coligado contra ele. Aliás, em parte alguma no Alcorão se encontra a exterminação dos judeus e dos cristãos instituída como um dever, como geralmente se crê. Seria, pois, injusto imputar-lhe os males causados por um zelo ininteligente e pelos excessos de seus sucessores.